Deus, quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao pastor José por mais uma oportunidade. Estamos aqui, mais uma oportunidade para engrandecer o nome do Senhor. Quero convidar a banda para nós estar louvando o louvor nessa noite, em nome de Jesus, amém. O baterista, o abençoado ali no violão, glórias a Deus. Louvor conhecido, Gerson Fino, só quero adorar, amém? Pode começar aí, cantor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Quem souber louve, amém? Glórias a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Toda honra e toda glória seja para ti, Senhor. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, Jesus poderoso. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Aleluia, Deus. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Glórias a Deus. É bom louvar o Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja para Ele. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 em diante.
Noite, dia de chuva, chuva abençoada. O inverno já está pegando. O povo planta feijão, planta milho. Chuva é bom. Tudo tem o seu tempo. E agora está chegando o tempo da chuva, do frio. São Paulo está muito frio. Tem família lá, tá gelo. Fui em 2018 lá. Obra missionária no mês de junho. Meu Deus do céu. Passei 3 dias que tinha saído daqui do Nordeste ainda com um corpo quente. Quando cheguei lá, com 3 dias que estava lá, gelei. Os pastores presidentes lá em Osasco, Carapicuíba, me deram bastante casaco, quase que eu realmente não esquentava. Misericórdia, lá gela muito, meus irmãos. E ali nos interior de São Paulo, quando bate a frieza, fica aquele gelo, fica tudo gelado lá, muito frio mesmo. Sou mais o frio aqui de Pernambuco mesmo, que é melhor. Lá é muito gelado, misericórdia, até a água congela, meu Deus do céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Glórias a Deus. Testemunho bonito, né? O varão estava ali, o missionário, dando testemunho sem R$1 no bolso. Mas Deus, Ele não precisa de nada para fazer, porque Ele é o Deus do impossível, né? E a gente vendo, como é que pode? Sem R$1, mas Deus, Ele toca no coração de um e de outro e faz o mover. E Ele está com a benção, graças a Deus. Então a gente tem que crer, meus irmãos, no Deus do impossível. Para os nossos olhos é impossível a gente sem R$1 e conseguir uma casa hoje. Por dia de hoje as coisas difíceis. Mas Deus, Ele abre porta onde tem porta para abençoar o servo do Senhor. Deus abençoe. A bênção do irmão é a nossa bênção, né? Então nós estamos alegres porque Ele concedeu, Deus concedeu a bênção a ele. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 em diante. Amém? Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos amos. E havendo pedido, encerrou na prisão, entregando os quartenos dos soldados para que guardasse, e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, e a igreja fazia continuação a oração por ele, a Deus. Amém? A igreja pode sentar glorificando a Deus. Meus irmãos, essa palavra que se fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a palavra nessa noite fala de um rei chamado Herodes. Então o rei Herodes, meus irmãos, ele começou a perseguir o povo de Cristo, a igreja. Então perseguia, batia, prendia. E ele pegou o apóstolo Tiago, tinha prendido e tinha mandado matar. E quando ele matou Tiago, apóstolo de Jesus, o povo judeu se glorificou, aquele povo achou bom pela morte do apóstolo de Jesus. Então o rei Herodes, ele viu que o povo achou bom e começou a se gloriar, que viu que ficou com mais cartaz, ficou com mais autoridade de ter matado aquele apóstolo de Jesus, de anunciar a salvação. Então, como ele já tinha matado Tiago, agora ele disse, agora eu vou pegar Pedro, um homem cheio da presença de Deus, um homem ousado, um homem que já tinha ganhado várias almas, milhares de almas para Jesus, para o reino de Deus. O homem que chegou mais João na porta do templo, ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho vale mais do que prata e do que ouro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então você vê que Pedro era um homem cheio da presença de Deus. Então na nossa vida, meus irmãos, não importa se a gente tem ouro, se tem prata, mas se você tem a presença do Espírito Santo, vale mais do que ouro e do que prata. Aleluia, glórias a Deus. Então Pedro, cheio, ousado da presença de Deus, o rei Herodes com seus guardas, sua comitiva, prende Pedro. Então já prenderam Pedro, aleluia, para também matar.
para ele se levantar ali o moral cada vez mais, para ele se gloriar. E prendendo Pedro, meus irmãos, fizeram a segurança máxima, botaram bastante guarda ali, e naquela cadeia ali, ou naquele presídio, onde por dia de hoje, botar um presídio ali com a segurança máxima, bastante guarda para vigiar aquela prisão. E Pedro ali, meus irmãos, ele sabia o Jesus que se via, mesmo preso, correntado, aleluia, ele não estava temendo, ele dormindo, mas ele tinha uma igreja que orava, ele tinha uma igreja em união, ele tinha uma igreja que orava para interceder por ele. Aleluia. Você vê que naquele tempo, meus irmãos, o povo se reunia como o dia de hoje. A gente vem para a casa do Senhor reunido a cultuar o Senhor, a dar o nosso melhor, mesmo com nossos problemas, com as nossas lutas. Às vezes é familiar, às vezes é financeiro, às vezes é espiritual, mas você chegou aqui nessa noite, então abra a sua boca para glorificar Deus. Os dias de hoje, meus irmãos, você vê que muitas igrejas, ou dentro da igreja mesmo, não tem muita união. Você vê que tem muitas pessoas passando um processo de dificuldade. Ao irmão, me ajude em oração, ore por mim. Tem pessoa que em ajudar e sair espalhando, às vezes o abençoado contou o problema e sair espalhando, está em pecado ou está com um problema, que está passando uma luta dessa. A igreja, ela tem que fazer o quê? Se reunir em oração, dar as mãos, porque a igreja unida, jamais Satanás vai vencer a igreja unida de Cristo. Então você vê que Pedro estava preso na cadeia, mas tinha um povo lá fora orando pelo Pedro, intercedendo pelo apóstolo de Jesus. Aquele povo continuava orando, aleluia, glórias a Deus. Então se tem oração, tem mover de Deus. Se tem oração, tem milagre, meus irmãos. E aquele povo orando, Deus recebeu aquela oração, envia o anjo naquele presídio, naquela cadeia. Aleluia, o apóstolo Pedro estava dormindo ali correntado. Aleluia, Pedro pensava que era uma visão. O anjo chega, clareia aquela cadeia. Aleluia, e começa a falar com Pedro. Quando ele chega e Pedro está todo correntado, aquelas correntes se quebram, se solta, aleluia, das mãos de Pedro, se solta, aleluia, dos pés de Pedro. Aleluia, glórias a Deus, porque quando Jesus chega, o milagre acontece. Aleluia, não tem corrente do inferno que pode segurar um adorador de Cristo, um servo do Senhor. Aleluia, pode o inferno se levantar junto com o seu demônio, mas aquele que é cheio, é temente a Deus, ele não consegue prendê-lo. Aleluia, pode prender o físico, mas o espiritual ele está solto. Você vê que Paulo e Sila, aleluia, pregando o evangelho de Cristo, pela uma obra de libertação, aquela jovem com espírito de adivinhação, bateram, prenderam e jogaram na cadeia. Mas perto da meia-noite, todo chicoteado, todo machucado, um cantava e outro orava. E de repente veio o terremoto, aleluia, fez aquele mover. Aleluia, o segredo é adorar. Está na luta, adore. Está na prova, adore. Não murmure. E a palavra vai dizer que aquele anjo, quando chega naquela cadeia onde o apóstolo Pedro estava, ali esclareceu com uma luz. As correntes começam a cair das mãos, dos pés. E ali o anjo começa a falar com Pedro. Ele disse: amarra tua sandália, põe tua capa e me acompanha. Por onde aquele anjo passava, as cadeias se abriam, as portas se abriam. Se nós servimos a um Deus todo-poderoso, que ordenou Moisés tocar aquele cajado naquele mar, aquele mar abre as portas do mar, ali fica uma parede esquerda e outra direita, e aquele povo passa. Aquele mesmo Deus
que abriu o mar, aquele mesmo Deus que abriu as portas, as correntes foi quebrada, as cadeias foi aberta, Ele é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo de hoje que pode te libertar o teu filho, aleluia, das drogas, das coisas erradas, do pecado. Ele é o mesmo de hoje que pode curar. Ele é o mesmo de hoje que pode trazer a tua bênção. Ele é o mesmo de hoje que pode libertar a tua parentela, que pode fazer na tua família. Ele é o mesmo de hoje, Ele não mudou. E aonde o anjo passava, as portas da cela se abriam. E ele passando uma porta, passando duas. E quando chega na rua, meus irmãos, o anjo sai de perto de Pedro. E Pedro aí, ele se tocou que não era uma visão, era uma realidade. Que o anjo estava conduzindo Pedro. Você vê que Pedro pensava que era uma visão. Você vê que Ezequiel, Deus leva Ezequiel no vale de osso seco em espírito em uma visão. Mas aqui o anjo vem materialismo ali com Pedro. Então, meus irmãos, Pedro ali está só naquela rua. Ele vai lá para a casa de Maria, mãe de João, mãe de Marco e mãe de Tiago. E quando chega lá, começa a bater na porta. Aleluia, e chega aquela empregada. E às vezes de abrir a porta, ela percebeu que era Pedro que estava batendo. E ela ficou tão alegre e vai contar para os outros lá dentro. Pedro está batendo a porta. E o povo sem acreditar, o povo orando. E mesmo assim não creu que era Pedro que estava na porta. Ele disse, pode ser um anjo de Pedro que está lá na porta. E ele continuou a bater. Porque ele não podia ficar lá de fora muito tempo. Pode ser que outras pessoas tenham visto os guardas e pegá-lo de volta. E quando Pedro realmente persevera em bater, e quando vem abrir, aquele povo, meus irmãos, começa realmente a glorificar. Aquele povo fica se acreditar. O milagre, como o missionário contou aqui nessa noite, e ele começou ali, e nós ali, como Deus vai fazer se o homem não tem R$1? Mas Deus, Ele não precisa de ter R$1 na conta. Ele faz um mover, a gente fica sem acreditar. Quando aquele povo viu realmente Pedro, aquele povo ficou assustado, abismado, sem acreditar. Uns acreditavam. Dentro da casa do Senhor tem uns que crê, tem uns que ainda estão incrédulos. Aleluia, que cada dia Deus vinha tirar a nossa realidade, que Deus vinha abrir os nossos olhos cada dia no mundo espiritual. Porque o Jesus que nós servimos, meus irmãos, Ele pode todas as coisas, a gente não pode nada. Mas o Jesus que nós podemos, Ele pode fazer qualquer coisa na minha e na tua vida. Se é um milagre, é uma cura, é um câncer. Para o nosso Jesus não é nada um câncer. Jesus, Ele ressuscitou morto. Você vê aquele filho da viúva de Naí, já ia ser enterrado. E mais além, você vê que Lázaro há 4 dias já enterrado naquela caverna, naquela sepultura. E ele diz, Lázaro, sai para fora. Então para o nosso Jesus, meus irmãos, uma enfermidade, uma bênção material que for, Ele é impossível de fazer na minha e na tua vida. Só basta a gente crer, confiar, buscar em santidade, em verdade e vigiar. Quando a gente dispõe para fazer a obra de Deus, Ele vê o nosso esforço. Ele diz, agora eu vou começar a abençoar o meu servo, agora eu vou abençoar a minha serva, agora aquilo que estava afastado eu vou botar no lugar, aquilo que estava dando errado agora vai dar certo. Quando a gente se dispõe verdadeiramente, vigiando, adorando, buscando, está na luta, adore, venha para a casa do Senhor. Está chovendo, está frio, venha para a casa do Senhor. Aleluia, porque quando a gente está reunido junto com os irmãos, você vê que o povo estava reunido orando pelo Pedro, e o milagre aconteceu. Quando a gente está, meus irmãos, reunido em uma só comunhão, em um só Espírito, Deus faz o mover, Deus faz acontecer. Hoje o missionário deu testemunho, quem conseguiu a benção
amanhã ou depois pode ser você ou você. Então se alegre com a bênção do irmão. Aleluia. Porque tem muitas pessoas, você está passando luta, vão orar, mas quando o irmão recebe a bênção, o irmão diz: mas por que eu? E foi ele. Porque Deus viu que primeiramente tinha que ser ele, depois é você. Então, meus irmãos, toda honra e toda glória é para o nosso Deus. E quando Pedro chega na casa, que todos ali vê um milagre, aleluia, eles começam a anunciar para Tiago. Mas só que Tiago estava morto. Deus tinha permitido Tiago morrer. Aleluia, glórias a Deus por ter anunciado o Evangelho de Cristo. Então o rei Herodes, quando ele manda buscar Pedro na prisão, para realmente matá-lo também, para o nome dele ser engrandecido, o nome dele ser glorificado. E quando ele procura Pedro na prisão, cadê Pedro? Pedro não está mais lá. Aqueles homens dizem: é impossível esse homem sair. Segurança máxima, esses homens aqui não dormiram. Mas Deus envia o anjo e tira Pedro de lá. Aleluia, glórias a Deus. Quando Herodes viu que procuraram e não acharam Pedro, aquele homem ficou enfurecido, aquele homem ficou muito bravo. E ele: já que vocês realmente não viram quando Pedro saiu, agora vocês vão pagar com a sua própria vida. Porque naquele tempo, se um preso saísse, ele não podia ter saído, ele tem que dar conta àqueles carcereiros, àqueles segurança. E como ali eles não viram quando eles saíram, então eles pagaram com a sua própria vida. Então o rei Herodes, meus irmãos, fica ali, começa no outro dia, veste ali suas vestes real, se chega ali na varanda ali do seu palácio, e ali o povo diz assim: ele está parecendo um deus. E aquele rei estufou-se o peito e se gloriou-se. E ali o anjo veio e tocou nele. Quando ele toca, o anjo toca em Herodes, o rei Herodes cai. E ali o bicho começa a comer o rei Herodes. Porque ele quis se gloriar. Ele quis chamar a glória. Porque quando o povo viu aquele homem bem belo, vestido com veste real, aquele homem diz: é um deus. E ele recebeu a glória para ele. Então, meus irmãos, a glória é de Deus, a honra é de Deus. Então você vê uma autoridade, um rei, Deus envia o anjo e toca nele e fere. Aquele homem cai fulminado, morto. Aleluia. Você vê um homem que perseguia o povo de Cristo, um homem que matou muito, um homem que prendeu muito, bateu muito, massacrou. Mas Deus disse: agora hoje eu marco o dia dele. Então Deus envia o anjo e fere aquele homem quando cai morto, os bichos já começam a comer aquele homem. Veja aí na sua Bíblia 12, 21. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos 12, 21. Glórias a Deus. 12, 21. Vou ler aqui na linguagem de hoje. Herodes marcou um dia com ele. Nesse dia, vestiu a sua roupa de rei e assentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: é um Deus, com D minúsculo, e não um homem que estava falando. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus, maiúsculo, merece. Ele morreu e comido por verme. Outras vão dizer bicho. Porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte, e aí espalhando. E aí agora chega Barnabé e Saulo, terminando o seu trabalho, e voltaram a Jerusalém, trazendo João e Marcos consigo. Então você vê, quando aquele autoridade, aquele rei realmente morre, o Evangelho de Cristo começa sendo mais anunciado. Porque chega Barnabé, chega Saulo, também chega João, chega Marcos, outros discípulos de Jesus. Então, meus irmãos, mesmo que o povo persiga, mesmo que Satanás, junto com seus demônios, invista
para o povo de Jesus se recuar, para o povo de Jesus se desviar, não vai conseguir. Porque se fosse por nós mesmos, nós não conseguia. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós servimos Jesus Todo-Poderoso, um Jesus que manda em todas as coisas, porque quando Jesus manda, até o diabo obedece. Então só Jesus, meus irmãos, pode nos ajudar. Nessa luta nós não estamos só. Nós temos Jesus como nosso advogado. Nós temos Jesus como nosso guarda fiel. Então confia nele. Amém? E para a igreja ficar de pé, para nós orar, agradecer a Deus. Aleluia, glórias a Deus, culto de libertação, a palavra abençoada. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, quer ter vitória? Dobra teu joelho, faz consagração, jejum, vigia e obedece a palavra de Deus que vai acontecer na sua vida. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso bom e Salvador Jesus, te agradecemos, meu Pai, por essa noite abençoada aqui, meu Deus, reunido, meu Deus, nesse templo, meu Pai. Abençoa, meu Pai, cada um nessa noite que entrou por essas portas. Abençoa a vida do pastor José. Abençoa, meu Pai, a vida da missionária Nilza. Abençoa, meu Pai, cada conjunto, meu Pai, das bandas, Senhor. Vem abençoando, meu Pai, os conjuntos de louvor, as comissão, os jovens, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada irmão e cada irmã nessa noite, Senhor. Vem abençoando aqueles que não podem vir, Senhor. Aqueles que se encontram afastados da tua casa, que o Senhor possa fazer mover, Senhor, e trazê-los de volta para a tua casa. Aqueles que estão fracos, que o Senhor possa dar força. Aqueles que estão tristes, que o Senhor possa dar alegria. Aqueles que estão cansados, que o Senhor possa dar ânimo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, cada família representada aqui, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor, nessa noite, Senhor. Meu Jesus poderoso, que o Senhor possa, meu Pai, sondar cada mente, cada coração. Que o Senhor possa, Espírito Santo, abraçar cada um nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim eu abençoo todos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça assim com as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que a graça de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com a nossa vida não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.